O Instituto Santíssima Trindade, desde a sua fundação, vive e se mantém exclusivamente por doações recebidas de diversos doadores, para sua manutenção e para projetos especiais. No seu ano de comemoração de 75 anos de existência, solicitamos para algumas pessoas testemunharem o que terem estado no Instituto significou e ou significa em suas vidas, desde uma filha e netos do fundador, bem como internos e voluntários de diversas épocas. Se observarem bem, verão rostos de crianças que mais tarde, como adultas, se tornaram importantes, engajadas na missão e continuação do trabalho desta casa. Como neta, ao observar a história do Instituto Santíssima Trindade, atento para a congruência de características dos meus dois avós. Um deles aprendeu a construir edifícios sem formação acadêmica. O outro tinha formação em teologia. Os dois juntos ergueram uma estrutura social sólida feita de argamassa, sabedoria de um, e espiritualidade, sabedoria do outro. Os andares materiais de concreto e ferro e andares espirituais de educação e fé proporcionaram condições para as pessoas transpor seus próprios andares de vida. As lembranças que tenho do Moreira são muitas. Primeiro, como neto dos fundadores, Pastor Augusto e Ana, aprendi muito com eles e vi como eles se dedicaram durante toda a sua vida para a construção e manutenção daquela instituição. Eu cuidava dos pequenos que não iam ainda na aula. Uma época tinha 6 que eu fazia mamadeira para eles, que ainda tomavam mamadeira e comiam a papinha. Mas eu muitas vezes estava com 26 crianças que não iam para a escola. E esses eu dava banho, ele fazia todo o dia o trabalho com eles e de manhã eu ia para a aula. De tarde eram as crianças com quem eu brincava. As camas das crianças, tinha 23 camas num quarto assim comprido, eram todas camas de madeira que o pai mesmo, com a ajuda de um outro senhor, fizeram. E nessas camas tinha colchão de palha. O seu Martinho Holdorf, com o arado, fazia as furgas e nós, as crianças maiores, inclusive eu ajudei, nós ajuntávamos a terra num carrinho de mão e ia espalhando onde era mais fundo. E assim foi feito o nivelamento do pátio. O atual pátio bonito que tem, retinho, foi feito tudo a picareta e carrinho de mão. E ficou bonito como está hoje. A Oma Uritz, que veio de Canoas, o filho dela tinha uma oficina em Canoas. Essa foi a primeira idosa. Depois nós fomos buscar os idosos Bossert, lá em Getúlio Vargas. Fui junto com o pai lá, buscamos eles com a caminhoneta. E assim começou o asilo. O vovô Schmidt, que era muito amigo e um bom casal de idosos, né? Para mim, falar do Instituto, mas na minha época era conhecido como Orfanato do Moreira, mas eu tenho muitas boas lembranças, mesmo que a nossa família não morou interno, mas os meus pais pegaram todo o processo da chegada do fundador lá. E então as minhas lembranças são muito boas, porque eu me lembro que a nossa família muitas vezes assim recebia, a gente levava fruta, a queixme, nata, essas coisas que a gente produzia,
E a gente, como não tinha muitas vezes roupa, nós recebíamos roupas e fazia essa troca. Então era muito bom, muito acolhedor. E uma das coisas que mais me marcava era o dia de Natal, porque ali no dia de Natal tinha uma apresentação, no dia de Natal, no dia mesmo, ou no domingo, e a gente depois disso estava ali esperando aquele brinquedo. Não é que nem hoje todo mundo vai lá e compra o brinquedo que quer e é facilidade. Então eu nunca me esqueço que ganhava uns carrinhos lá de plástico, a gente cuidava muito isso. Isso era uma vez por ano, né? O Natal, né? Muito bom isso. Como historiadora, eu reconheço uma condução soberana nos 3 tempos evolutivos da história desta obra social. O tempo do pastor Augusto, quando a moral social desprezava as crianças sem família, com estigma de órfão, de orfanato. Nesta época, o orfanato e o reformatório eram quase sinônimos na consciência popular. Justamente nestes tempos rudes de subsistência árdua, as paredes foram erguidas, a escola construída e de diversos alunos surgiram lideranças. Cheguei em Moreira, no Instituto Santíssima Trindade, em 1969, com 7 anos. E em 1988, saí de lá formada em História e Geografia, na Faculdade de Santa Cruz do Sul. O diretor Martinho Guedra, bem como a sua esposa Miriam, me deram o suporte para que o meu sonho fosse realizado. Agradeço imensamente todo o apoio que tive. Agradeço todos os ensinamentos que foram me passados. Depois, como filho do pastor Horst, que foi ali durante 3 ou 4 anos pastor da comunidade, também tive aprendizado significativo. O filho Martin, que nasceu junto com a entidade, agregou a dona Miriam, filha do construtor Arnildo. O casal organizou a vida conjunta em padrões menos rígidos, mais leves, estéticos. Adequações legais necessárias foram feitas e estimuladas relações com o mundo externo. Aprimoramento e facilidades foram feitos no cuidado das pessoas, no trabalho, na educação. Lembro até os dias de hoje da professora Lilian Gedrat, que me deu aula na 1ª e 2ª série, e o Udo Furman, que me ensinou as últimas séries de Moreira, a 4ª e a 5ª. Eles foram importantes para mim porque essa base pedagógica que eu tive em Moreira me capacitou a ter uma formação profissional, na qual eu atuo há mais de 30 anos. Momentos de alegria, sim, são lembrados, mas não são só momentos de alegria, tiveram momentos de muita dificuldade. Basta lembrar a enchente de 70 e tantas outras vezes que faltava quase a comida no prato. Mas novamente Deus intervém e provém o sustento e mostra que aqueles que confiam no Senhor jamais serão desamparados. O pastor Telmo, com o perfil de neto do fundador, assumiu a obra quando grande parte dos gestores sociais desacreditava no futuro dessas entidades. Eu, Telmo, atual diretor executivo, sou um ex-interno que fui convidado para dar continuidade na missão da casa. Na época eu estava exercendo o ministério pastoral na Igreja Evangélica Luterana em Portugal como presidente, posição a qual só me foi possível atingir graças à ajuda que recebi desta casa para a minha formação e capacitação. Quando assumi a direção deste lar, muitas dúvidas e desafios haviam na época. Centrado na perspectiva de que a obra de Moreira é de Deus e que visa a contínua capacitação de pessoas e a sua valorização na sociedade, tive como essência da função trabalhar e confiar em Deus. Ao longo dos anos, se estabeleceu uma aproximação de doadores de perto e internacionais, foram realizadas reformas e ampliadas estruturas prediais,
e projetos necessários para a autossuficiência dos assistidos, proveu-se capacitação técnica e superior para adequação a normas e novas leis de diretrizes e bases nacionais de amparo a crianças e aos idosos, e até hoje continuamos a viver como uma grande família. Quando eu fui morar no Instituto Santíssima Trindade, no início foi bastante difícil, tanto para mim como para os meus 3 filhos. Aprender a conviver numa grande família. Eu trabalhei em várias outras atividades e não podia deixar de citar que eu também trabalhei na horta, onde eu me sentia muito bem. Logo no início vinham muitos estrangeiros, voluntários, principalmente da Alemanha. Como eu era a única que falava a língua alemã, isso foi logo no início do pastor Telmo. Eu levava elas junto para a horta. Era muito divertido. Tinha umas que nunca tinham trabalhado na terra, aprenderam aí comigo mesmo trabalhando na horta. Mas o importante de tudo, nós tínhamos bastante legumes, verduras, que as crianças aprenderam a comer de tudo e é muito importante para o nosso organismo. Este ano são 25 anos que eu faço parte dessa grande família. Na idade de 22, vim fazer trabalho voluntário por meio ano e ainda continuo aqui. Já voltei para a Alemanha muitas vezes, mas a grande família se tornou a minha família, ou melhor, a família que Deus escolheu para mim. Desde o início, minha hora favorita é a hora de levar as crianças para a cama, quando eu canto com eles e ensino eles a fazer oração. Com meu abraço e beijinho de boa noite, faço o meu papel de mamãe, pois aqui somos família, uma família que vive e compartilha o amor de Cristo. Somos muito agradecidos pelos padrinhos de perto e de longe, que acompanham as crianças e os jovens enquanto eles moram aqui. Os padrinhos oram pelo afilhado, escrevem cartas, mandam presentes, querem saber da vida do afilhado. São amigos muito especiais. Cada apadrinhamento é único e isso faz com que se torne tão especial, além de ser uma grande ajuda financeira. Durante os 13 anos, basicamente, que tive a oportunidade de morar na instituição, eu tive momentos marcantes, vários momentos marcantes. Eu lembro na minha infância dos meus professores na escola do Santíssima Trindade, principais é a professora Goretti, que me alfabetizou, e eu tenho um carinho enorme por ela, e também pela professora Rose, que eu botei na minha cabeça que aquilo era passageiro, era momentâneo, era uma forma de nos ensinar a pescar. Então eu botei na minha cabeça que eu tinha que estudar, que eu precisava melhorar a minha vida e foquei nos estudos. Esse foi o momento, acho, talvez mais decisivo da minha vida e mais importante, dentre tantos outros que teve ali dentro. Mas era não parar de estudar para ter, umas condições de vida um pouco melhor para mim, para minha família, que é o que hoje, felizmente, estamos colhendo os frutos. Gratidão enorme à instituição por proporcionar isso e realmente marcou essa decisão realmente marcou a minha vida. Eu entrei em 2014 no Instituto Santíssima Trindade. A demanda naquele momento era de um diálogo em linguagem técnica com os órgãos públicos. Eu fui a primeira assistente social contratada pela casa e hoje já somos 2, além de termos uma acadêmica de serviço social também. Nesse período, o Instituto abriu o seu leque de serviços, que além do acolhimento de pessoas, passou a oferecer o projeto Florescer. Este projeto acontece no contraturno escolar, atendendo as crianças e adolescentes da comunidade de Moreira. Quando lembramos dos 75 anos do Moreira,
lembramos da maravilhosa providência de Deus em todos os dias, em todas as ações e tudo que acontece lá dentro. São as promessas de Deus se cumprindo na companhia, na proteção, na segurança e no seu amor proclamado e irradiado através do acolhimento às crianças e às necessidades de muitas pessoas são ali supridas. Nós só temos que agradecer, porque mesmo nos momentos mais difíceis, e sempre houveram momentos difíceis também, pois nem tudo é alegria, Deus sempre atendeu às orações e providenciou sustento e soluções durante toda essa jornada. Isso nos alegra e nos encoraja para continuar firmes no propósito de tocar essa obra de amor adiante.